Então, aqui agora nós vamos continuar, né? Que entidade cooperado. Como que funciona? Normalmente, quando o cooperado vai até a cooperativa para se cooperar, ele passa para vocês a documentação e vocês solicitam a FENCOM para fazer esse cadastro, né? E após o cadastro, que é feito através das meninas, da parte de cadastro mesmo, elas informam para vocês e vocês vão vincular esse cooperado na base de vocês. É importante vocês observarem o seguinte, aqui tem uma abinha que chama vincular. Às vezes, essa informação aqui, vocês não conseguem fazer a pesquisa do cooperado. Então, se tem algum cooperado que vocês vão vincular e não está na base, podem colocar aqui como não e colocar o nome ou a parte que o sistema vai buscar e vocês vão conseguir vincular esse cooperado na base de vocês, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de um cooperado que nós vamos ligar na base da cooperativa. Quando eu vou vincular ele, eu vou clicar no cadeadinho, né? Ele vai me abrir essa tela, onde é possível informar a matrícula, o valor do capital, data do cadastro e especialidade. A parte aqui de matrícula, a gente já busca automático de acordo com a geração de vínculo do cooperado na base da cooperativa. Mas, assim, caso vocês tenham errado por algum motivo, é possível vocês editarem o número da matrícula, tá? E informar aqui qual que é a matrícula correta. Nessa parte aqui, para vocês vincularem o cooperado, é necessário vocês informarem o valor do capital, a data do cadastro e a especialidade. Após essas informações, o cooperado vai vincular na base de vocês, aí é necessário vocês entrarem no cadastro e verificar aba por aba, né, e realizar as parametrizações do cooperado, tá? Então, quando você salvar, já vai vir com as informações que vocês informaram lá, que vai ser a matrícula, o valor do capital, a data do cadastro e a especialidade, tá? E aí, eu só quero reforçar para vocês duas funções que a gente tem aqui disponível na parte do cooperado, nessa aba geral, que é importante para que, quando vocês forem enviar para o E-Social, caso esse cooperado exerça a função de diretor ou conselheiro, essa função tem que estar marcado, tá? Para que ele tenha o benefício lá dos 11%. Lembrando que lá, quando vocês forem fazer o repasse, tem que marcar aquela flagzinha lá para considerar que é repasse de diretoria ou de conselheiro, tá? Só para dar um reforço para vocês. Nessas abas aqui, esse desconto de taxa administrativa, não é necessário marcar essa função, porque o nosso sistema ele já busca da parametrização lá do repasse, lançamento de repasse, tá? E enviar e-mail ao confirmar o repasse, essa flag, normalmente, ela já está vindo parametrizada, para que quando vocês forem enviar, tem uma função que eu acho que eu não mostrei para vocês, mas não sei se vocês conhecem. Lá na parte do cadastro, lá em geral, tem uma função que é permitido vocês liberarem para enviar o repasse automático. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, que está linkado com essa informação aqui do cooperado. Aqui, ó, essa função aqui, ó, enviar e-mail dos cooperados ao confirmar repasse. Essa flag aqui, ela é geral, tá? Então, é para todas as informações de repasse. Aí vocês podem informar quais os relatórios que vocês queiram que enviam automático. Então, tem o demonstrativo de pagamento, glosa do repasse, serviços recebidos e clínica complemento detalhado, tá? E aí, lá na parte de cooperado, essa flag tem que estar marcado para enviar esse relatório automático para o cooperado. Os nossos repasses, quando vocês finalizam um dia, a gente tem uma rotina que gera à noite, né? E no dia seguinte, o cooperado recebe essas informações do repasse
através do e-mail, tá? Então, hoje, caso essa flag esteja desmarcada, vocês podem enviar um chamado para a FENCOM para que a gente gere um script e marca para vocês. Essa aba histórico de honorário e procedimento é caso algum cooperado tenha alguma parametrização específica. Isso é muito raro, a gente ainda não se deparou com alguma cooperativa que utiliza essa função, mas pode acontecer, né? Vocês fazerem uma negociação separada para este cooperado de tabela, diferente do que está informado lá para o convênio. Essa aba aqui de convênio... Ô, Mirlane, Oi. não, acho que você vai falar agora então. Porque tem uma parte aí que a gente pode parametrizar o convênio que o cooperado faz cobrança direta. Eu acho que é essa parte. É isso mesmo, é essa parte, tá bom, tá? é isso que eu ia perguntar, tá, gente? É isso mesmo. O que acontece? Essa aba aqui, né? Como que ela funciona? Caso um médico ele tenha feito uma negociação direta com um convênio e vocês não podem digitar para aquele cooperado, vocês vinculando o convênio nessa parte aqui em ações, ele vai apresentar um alerta para vocês, uma inconsistência no ato da digitação, tá? Um exemplo, o convênio FIT. O médico fez uma negociação que ele vai receber direto, através da conta dele. Então, assim, pode acontecer, por um equívoco, ele mandar essa conta para vocês fazerem a cobrança. Vocês não podem cobrar, porque senão gera retrabalho para a cooperativa, né? Porque aí vai cobrar duplicidade, vai gerar glosa, então vai ser um transtorno mesmo, né? Então, essa função aqui, ela facilita nesse processo. Aqui é a parte dos dados bancários, tá? Tá vinculado com aquela parte lá dos dados bancários da aba de entidade, que é o que eu informei para vocês. Às vezes o médico está informando uma conta que a cooperativa não utiliza, mas ela tem que fazer o vínculo lá na parte de cadastro geral. E aqui ela vai estar parametrizando. O que acontece? Caso o médico, ele altera a conta dele, né, ele informa para a cooperativa que ele não vai receber através do Banco do Brasil, que ele vai receber através da Unicred. O sistema, ele não permite vocês excluírem. Por quê? Tem que ter o histórico do repasse que foi enviado no decorrer do que ele foi utilizado lá na cooperativa. Então, quando vocês forem vincular um banco, deixa eu até fazer um teste aqui para a gente ver se vai dar certo. Vamos lá. Eu vou vincular um outro banco, Santander. Aí, informar aqui uma agência e uma conta. Quando eu for salvar, ele vai me apresentar uma mensagem. Olha só. Existe um cadastro de dados bancários ativo para este cooperado. Deseja inativar e salvar este novo cadastro? O que acontece? Ele vai inativar o banco que estava ativo, que é o Unicred, e vai ficar ativo o Santander, que é o novo cadastro, tá? Mas, lembrando, ele não vai deixar excluir os cadastros anteriores, tá? Ele vai ficar dessa forma. Porque uma vez que foi utilizado, a gente tem que ter o histórico dessas informações. A parte aqui de dependente, a gente não está utilizando mais, tá? Então, por isso que eu não vou passar essa aba. Pode ser utilizado no caso do cooperado que tenha algum vínculo referente à pensão alimentícia, tá? Aí, aqui nós vamos passar para a parte da aba de endereço do cooperado. Essa parte do endereço do cooperado, ela é muito importante, porque, como eu informei para vocês, que lá tem uma flag que envia o repasse automático para o cooperado, ele envia através do e-mail que está sendo informado nesse cadastro, tá? Então, vocês têm que prestarem atenção. E outra coisa também, agora está disponível para o cooperado o portal. Então, caso ele tenha esquecido a senha, a mensagem vai para o e-mail do cooperado. Então, a gente, no caso aí, né, as cooperativas têm que ficar atento às informações cadastrais do cooperado também, tá?
e observar se a flag correspondência está marcada, porque se não tiver marcado, corre o risco de não ir algumas informações que deveriam estar preenchidas, tá? Eu queria só passar um alerta aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, é referente a esse sininho que apresenta aqui em cima. Esse sininho é o seguinte, um cooperado, ele pode pertencer a várias cooperativas, né, a várias entidades. E aí, às vezes, ele informou que alterou o endereço dele, seja de consultório ou residencial, para uma cooperativa e esqueceu de informar para outra. Quando no nosso sistema esse mesmo cooperado pertence a várias cooperativas, a gente consegue pontuar para vocês um alerta. E nesse alerta, vocês podem aceitar a alteração que foi solicitada para a outra cooperativa ou pode rejeitar, tá? Essa parte aqui, a especialidade é a especialidade do cooperado mesmo, né? Grupo, subgrupo tem a ver com a parte de cadastro de convênio. Aba hospital é o hospital que o cooperado vai estar atendendo, que vocês podem fazer o vínculo, né, de acordo com o que vocês fizeram cadastro lá na parte de cadastro geral. E o local do atendimento também, vocês podem estar informando o local do atendimento daquele cooperado. Eu não vou abrir porque é bem simples, né? É só vocês mesmos me informar o local do atendimento, tá? Eu vou passar aqui para a parte da aba de movimentação de cooperado, que é muito importante, porque uma vez que vocês fizerem errado, pode causar transtorno, né, referente à movimentação do cooperado. Como que funciona? Quando vocês fazem a primeira interação vinculando o cooperado na base de vocês, já fica automático o tipo de movimentação, cadastro de cooperado, ligação, entidade. Tá? E aqui vocês podem trabalhar com os tipos de movimentação de acordo com a necessidade de vocês. Só para deixar claro aqui para vocês, caso esse cooperado ele sai da cooperativa e retorna novamente, vocês têm que utilizar o tipo de movimentação integralização de capital. Quando vocês utilizam esse tipo de movimentação, ele vai gerar uma nova matrícula, tá? E aí, o que acontece? Quando gera uma nova matrícula, ele considera todas as informações dessa nova matrícula, tá? Aqui nessa parte, ele vai ficar mesmo somente para histórico. O que acontece? Isso para aquele cooperado que sai, demite ele e depois volta. E se for só inativar, é só ativar novamente, certo? Inativar ou reativar cooperado, a matrícula permanece a mesma. A mesma, tá? Não, já aconteceu. Que hoje nós liberamos aqui no sistema para que vocês mesmos consigam fazer acerto referente a essa movimentação. Como que funciona? É como se fosse uma cascata. Deixa eu dar um exemplo aqui, para ficar mais claro para vocês. 10, 25, 20. Mas eu não acho que não. Deixa eu ver. Olha só, aí às vezes vocês têm várias interações, vários tipos de movimentação informando aqui, né? E aí eu quero fazer um acerto. É possível vocês excluírem a última movimentação que vocês fizeram, tá? Então, vamos supor, se eu tenho aqui 5 informações e eu quero acertar a terceira, eu tenho que ir excluindo até chegar nela, para me fazer o acerto e depois cadastrar novamente, tá? O que não é possível de vocês excluírem é o primeiro cadastro que foi realizado com o tipo de movimentação, cadastro de cooperado. Mas, nessa primeira tipo de movimentação, é possível vocês editarem a matrícula, tá? Então, aqui, eu posso excluir essa movimentação que eu fiz erroneamente.
e posso vir aqui na primeira movimentação que eu realizei e alterar a data, o valor ou a matrícula, tá? Isso o sistema permite. Ele não permite alterar o tipo de movimentação referente a essa primeira cadastro de tipo de movimentação. Tem alguma dúvida? Mirlaine? Sim. Eu tenho uma dúvida na questão da aba do convênio. Como que parametrizar, ok, eu parametrizei o médico, né, o convênio, exemplo, convênio CASU, tipo de guia internação. Aí, na hora, qual que é o processo quando está digitando? Quando que é bloqueado? Porque ele permite digitar o CRM do médico. Você fala aqui na aba convênio? Eu já vinculei um médico que ele não pode cobrar o convênio CASU e só o tipo de guia que é a internação. Aí eu queria saber o processo quando faz a digitação, o teste, porque aí, que hora que é bloqueado? Não carrega o nome do médico ou o procedimento? Não, como que ele vai funciona? apresentar uma inconsistência com um alerta para vocês lá na digitação. É porque eu fiz um teste. Pode falar. Oi? Pode falar. Então, aí, ó, ele apresenta para vocês uma inconsistência. Deixa eu só voltar aqui para você ver. Então, Mirlaine, mas é um relatório de inconsistência ou é na tela? Não, na tela aqui, ó. Os convênios vinculados nesta tela serão indicados com inconsistência na digitação. Então, quando vocês forem digitar... Oi? Não, porque eu tô fazendo um teste, ele, tipo assim, eu digitei, né? Eu parametrizei o médico, o tipo de guia internação, eu tô fazendo um teste para ver se ia passar. Na hora que eu tô ele deixa eu digitar o CRM do médico, só que na hora que eu digito o procedimento, que no procedimento não carrega. Aí é isso mesmo que é o processo? Queria entender isso, o processo. Não. Ele vai apresentar inconsistência no atendimento informando para você, porque no caso ele não vai deixar você vincular esse atendimento a um espelho, né? Ele vai ficar como inconsistência. Mas então, ou ele já não deixa digitar o procedimento, porque ele já não deixa digitar o procedimento, Mirlaine, na tela. Não. Eu posso verificar isso com você depois, Deise. Mas, assim, até então, a informação que eu tenho é que é apresentada uma inconsistência na digitação, tá? No caso, você está querendo dizer que ele não está deixando você prosseguir, né? Então, mas quando abriu esse chamado, inclusive foi eu que abri o tipo de guia, foi justamente para não deixar de digitar. Agora, não faz sentido digitar e depois ir para o espelho em inconsistência, para depois gerar. Porque foi pedido para não deixar de digitar. E aí eu tô vendo aqui, eu só queria entender o processo mesmo. Uhum. Mas depois você olha e me fala, por gentileza. Sim, claro, com certeza. Mas, assim, até então, né, a princípio, era apresentada uma inconsistência, né? Ele apresentou alguma mensagem para você? Não, ele não deixa carregar o procedimento, mas foi isso que a gente pediu quando eu abri o chamado, que foi até apresentado também, que eu entendi que seria isso, que não ia digitar procedimento daquele tipo de guia. Ele não carrega para mim o procedimento, não deixa seguir a tela. Eu pus um procedimento aqui, um médico, vincular. Mas aí, no caso, a gente tem que verificar... Mas vinculou o convênio? Se for possível... Vinculei o convênio. Ah, beleza. Vinculei o convênio e o tipo de guia. Isso, o que acontece? Ô, Deise, a gente tem que observar o seguinte, nós vamos ter que avaliar, porque é importante apresentar um alerta para vocês, porque às vezes você está digitando algum procedimento incorreto, né? Ou que o sistema não está carregando, como que você vai lembrar que isso refere-se a uma função que você utilizou para não digitar? Aham. Concorda comigo? Concordo. Entendeu? Então, aí, depois eu entro em contato com você para a gente verificar o que está acontecendo, tá? Porque é importante apresentar uma mensagem para vocês saberem que essa utilização que você utilizou aí está vinculado com o cadastro que você fez aí na aba convênio. Tá bom. Voltando aqui na parte de movimentação do cooperado, alguém tem alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Ficou claro? Tá claro. Pode prosseguir.